Olá, amigas, falando mais uma vez sobre os candidatos a vereadores, como também a prefeitos nessas eleições. Hoje vamos conversar sobre, na hora de escolher, nós precisamos escolher o candidato com responsabilidade cidadã. Vejamos, em meio a tantos candidatos, precisamos saber escolher. A escolha nossa. O candidato, ele representa a minha voz, ele é meu representante, ele é meu funcionário. Precisamos saber escolher. Aqui estão alguns indicadores, algumas dicas importantes para termos em mente na hora de votar. Lembrando que todo cuidado é pouco. Não merecem o nosso voto os candidatos despreparados, ou então os que se escondem por trás de interesses particulares, ou de grupos que não apresentam metas claras de governo e políticas públicas consistentes. Igualmente os candidatos oportunistas, esses não merecem o nosso voto, e que só aparecem em época de campanha, época eleitoral. Temos que ter cuidado ainda com os candidatos, seja vereadores, prefeitos, sustentados por campanhas financeiras milionárias, que em geral compram votos, pois eles tentarão recuperar depois o investimento realizado. Sabemos quem financiam certos candidatos, então cuidado. Um dos pontos para uma boa escolha do candidato é conhecer a história dos candidatos. As novas leis facilitam a informação, mas é preciso que nós, enquanto eleitores, fazer o que nos compete fazer. Nós temos que conferir, informar, visitar os portais que trazem informação segura. Por exemplo, quem é candidato a um cargo político não caiu do céu. Tem pai, tem mãe, família, formação, vida profissional, etc. Uma carreira coerente de um candidato começa em geral com serviços bem prestados em etapas anteriores. Mas os políticos, vejam bem, mudam de opinião conforme a conveniência. Negociam apoio em troca de cargos, não apresentam suas ideias, mas atacam as ideias dos outros. Por isso é oportuno fazer algumas perguntas às propostas de certos candidatos. Quando eu vou votar no candidato, eu tenho que fazer 3 perguntas mínimas. Por exemplo, qual é o projeto do candidato em que pretendo votar? Projeto comum, projeto político, em benefício da sociedade. A segunda pergunta: esse candidato, esta candidata, está comprometida com quem? Quem ela representa? Quem está financiando a campanha dela ou dele? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A terceira pergunta: que expectativas posso criar com relação a ele ou a ela? O que eu posso esperar? Será que ele vai me representar mesmo? Não posso confiar só em tapinha nas costas. Um outro ponto importante é verificar se o candidato ou a candidata está disputando uma reeleição. São dados fundamentais. É uma reeleição? É a primeira vez? Se for algo relacionado a uma reeleição, olha só que dado interessante. Verifique se existe algo que justifique a sua reeleição. Foi o que ele fez. Tem tantos candidatos aí aparecendo, dizendo que quer fazer mundos e fundos. Muitos candidatos, seja na política para vereador, deputado, muitas vezes passam 30 anos na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou então na Câmara de Vereadores, está só sugando dinheiro do governo, seu dinheiro, os nossos impostos. Pergunte-se: existe algo que justifica a sua reeleição? A segunda pergunta: o que eu sei sobre o seu mandato anterior? O candidato está se lançando à reeleição. Terceiro: quais os pontos positivos do seu mandato anterior? O que ele fez?
São perguntas necessárias. O que ele publicou sobre o seu mandato é verdade? Aquilo que ele está falando que ele fez no mandato anterior é verdade? Ou ele está querendo me enganar? Esse candidato que está querendo se reeleger, ele participou ou foi conivente com escândalos e fraudes anteriores? As rachadinhas, Caixa 2, lavagem de dinheiro. Outra pergunta. Tem uma história de luta pela justiça e favorecimento dos grupos minoritários ou dos direitos de todos? Ele participou? Caros amigos, caríssimas amigas, as respostas a essas perguntas servirão de fundamento para que, de fato, saibamos se convém ou não votar em tal candidato, em tal candidata. É claro que não podemos perguntar essas coisas aos próprios candidatos. Por isso temos que conhecer os candidatos e sua história para podermos encontrar as verdadeiras respostas a tais perguntas. Outra coisa que temos que ter em mente sobre o compromisso com as políticas públicas. Temos que perguntar se esses candidatos, o compromisso político com as políticas públicas é em favor de todos. Lembremos que o candidato deve estar comprometido com políticas públicas que defendam e promovam a dignidade da vida em todas as suas etapas. Quais são essas etapas, professor Fernando? A inclusão dos pobres, dos grupos minoritários, dos deficientes, idosos, jovens, enfim, que promova o bem-estar para todos e todas. O voto é nossa melhor arma para alcançarmos tudo isso. O voto é nossa melhor arma. Temos o poder. O candidato, por último, caríssimos amigos e amigas, ele tem que honrar compromissos honrados e transparência. Tem que ter transparência. Os bons políticos são conhecidos pelos compromissos honrados, ligados às necessidades do povo. A transparência é fundamental.